Esta é uma série que busca desmistificar com o sola escritura o ensino do pecado original. Portanto, buscaremos olhar para toda a realidade multifacetada do pecado na criação. Não vamos considerar qualquer ideia fora da Bíblia como revelação de Deus. Para nós, apenas as Escrituras Sagradas é a palavra inerrante de Deus. E não somente isso, ela é a voz de Deus, a revelação perfeita e completa de Deus, sem a necessidade de acréscimos. Deus nos falou nestes últimos dias por meio de seu Filho, Hebreus 1:1. E seu Filho é o Verbo, a palavra de Deus, João 1:1. Ele é a revelação perfeita do Deus invisível, Colossenses 1:15. Não há nada que Deus não tenha revelado em seu Filho e que agora precisa de outros profetas e outras revelações, pois o Filho é a revelação perfeita do Pai, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele. Colossenses 2, 9 e 10. Dedilhado suave, alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Antes de voltarmos a falar sobre o ensino vigente de Branham, precisamos considerar as Escrituras Sagradas no que diz respeito à idiosincrasia do pecado e a forma como ele se manifesta. Como dissemos, vamos abordar este conteúdo da forma mais abrangente possível, porém, sem fugir da regra da Escritura, com uma exegese, óbvio, cuidadosa e honesta. Nas Escrituras Sagradas, temos um padrão pecaminoso que se repete durante vários milênios. E em diferentes épocas e culturas acontece praticamente a mesma coisa. Portanto, esse padrão não pode ser ignorado, ainda mais quando o assunto se refere ao pecado original. Toda a rejeição direta a Deus é caracterizada pela depravação e imoralidade sexual. As culturas pagãs idolatravam divindades e cultuavam através da promiscuidade sexual. Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18:20, Ezequiel 16:49 e Judas, verso 7, talvez seja o exemplo mais clássico disto. Porém, o povo de Israel, no deserto de Sitim, ao rejeitar a Deus, entregaram-se à imoralidade sexual com as moabitas e prostaram-se perante os deuses falsos, como está em Números 25, 1 e 2, Hebreus 3, 7 ao 12, 1 Coríntios 10, 8. Nas Sagradas Escrituras, há uma intrinsecalidade entre espiritualidade e sexo, de tal forma que se a espiritualidade for falsa, a promiscuidade sexual e a depravação monogâmica surgirá. Há um só Deus e também há um só cônjuge. O conceito de outros deuses ou uma ideia falsa e equivocada do único Deus é geralmente evidenciado pela vida sexual depravada. Nas Sagradas Escrituras sempre foi assim. E isso é muito crítico porque o divórcio, o adultério, a prostituição não é o problema final. Na verdade, é um grande problema inicial. É uma prova clara de que rejeitamos a Deus como ele realmente é, ou então que a nossa visão de Deus é diferente da qual ele se revelou nas Escrituras. Em João
capítulo 4, lemos a história de uma mulher com a vida sexual totalmente desordenada. Porém, munido a isso, há uma espiritualidade desordenada baseada na ignorância. É o fenômeno de causa e efeito que é notório em todos os casos. João capítulo 4, verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O assunto sobre Jesus com esta mulher era sobre a vida com 5 maridos e agora estava com um amante. E de repente o assunto muda para a espiritualidade, onde deve adorar. E o grande problema da vida daquela mulher era que ela adorava o que não conhecia. Ou seja, todo desvio da verdade, por menor que seja, é um problema espiritual e o efeito imediato é uma depravação sexual monogâmica. Hoje, o número de divórcios entre evangélicos é tão alto quanto no mundo. Mas veja o que a igreja evangélica tem como doutrina: o arminianismo humanista secular, a impotenciabilidade de Deus, a soberania do homem e etc. e tal. Em Romanos capítulo 1, a ira de Deus é exaltada contra o pecado e a condenação é sentenciada. E novamente, este mesmo padrão se repete. Romanos 1, a partir do 24. Por isso, porque eles abandonaram o verdadeiro Deus, Deus os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo mais a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações sexuais por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição que convém ao seu erro. Todos na Bíblia que eram ignorantes a respeito do Deus único e verdadeiro tiveram uma vida sexual pecaminosa. E até mesmo os que conheciam, mas se orgulhavam em si mesmos, confiavam em si mesmos, tiveram uma vida sexual desordenada. Abraão mentiu e saiu da terra da promessa e foi morar no Egito. E como consequência disso, Agar tornou-se a sua escrava e escrava sexual. Jacó enganou e mentiu, seguiu os mesmos passos do avô e teve uma vida sexual não monogâmica. Sansão, esse dispensa comentários. Davi, da mesma forma, cobiçou e se orgulhou e depois adulterou e assassinou. Salomão é o pior de todos.
queria ser o mais sábio de todos ao invés de confiar na sabedoria de Deus. E fez do sexo o seu Deus, e nessa idolatria nem 700 mulheres e 300 concubinas satisfez, e nem os outros deuses. O ponto que levantamos aqui é que este fato é no mínimo interessante quando falamos sobre pecado, e quando olhamos para a doutrina do pecado original. A queda do homem no pecado tem algum teor sexual, como afirma essas seitas na teoria sobre a semente da serpente? Ou o teor sexual é um efeito imediato da queda no pecado, como várias vezes se repetiu na história?